Oi, maravilhosos, tudo bem? Então, gente, hoje eu vim trazer um tema para vocês que está começando a me irritar um pouco. Sabe por quê? As pessoas falam, mas não explicam sobre. Tá todo mundo falando que o emagrecimento começa na mente e fica tudo muito solto. Ficou pior ainda de emagrecer, na real, né? Eu trouxe, eu trouxe alguns pontos aqui para conversar com vocês sobre essa frase. Porque tem um monte de coach falando sobre isso, tem nutricionistas também falando sobre isso, blogueiras, um monte de gente falando, mas sabe o que eu vejo? Não tem ninguém ensinando. Quando se fala o emagrecimento começa na mente, fica tudo muito vago. Alguém consegue entrar na mente e falar, não, agora eu vou emagrecer. Não existe. O que eu quis trazer nesse vídeo para você? A partir do momento que você saber como a mente influencia no emagrecimento, como o seu cérebro funciona, aí sim você vai conseguir destravar o seu emagrecimento. Existe uma fórmula por trás dessa frase, mas que ninguém explica. E eu quis trazer isso para vocês hoje, tá? Primeiro, a mente fica aonde? No cérebro. Algo meio fácil de entender, beleza. Mas se o emagrecimento começa na mente, vamos tirar a palavra mente e substituir pelo cérebro. E também vamos substituir a palavra cérebro pelo sistema nervoso. O seu emagrecimento não começa pela sua mente, começa lá no seu sistema nervoso, na comunicação entre os seus neurônios. E assim, esse papo não vai ficar chato, mas é como eu te falei, tu vais entender o teu cérebro e aí sim tu vai conseguir emagrecer, tá? Olha só, nós temos no mínimo 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E todos eles estão tentando se comunicar e fazendo interconexões o máximo possível durante o dia inteiro. Esses 100 bilhões de neurônios, eles são altamente treináveis. Pois é, assim como os nossos músculos. Então, tu tem 100 bilhões de neurônios que tu pode treinar para eles fazerem o que você quiser. Olha o poder do seu cérebro, ou seja, olha o poder da sua mente. Mas olha só, agora que você já sabe disso, qual é a primeira coisa a se entender? Ponto 1, tá? Quanto mais a gente repete o que a gente quer e o hábito que a gente quer, mais esses neurônios vão mudar a comunicação entre eles. O teu cérebro, meu bem, aprende. Quanto mais tu repete, mais o teu cérebro aprende. Isso aconteceu quando a gente começou a escrever, quando a gente era pequenininho, entrou para fazer um caderno de biografia, eu acho que era o nome, como é que era o nome? Caderno de anotação. Quando tu começa a tentar escrever. Bloco de notas? Não, a criança não tem bloco de notas. Não, não é bloco de notas. Caligrafia. Caderno de caligrafia, eu falei bibliografia. Uma criança, ela começa a escrever, sai meio torto, sai meio feio, mas quanto mais ela repete, mais ela aprende. E o problema do adulto, o nosso problema é que a gente perdeu essa capacidade de acreditar no poder do nosso cérebro e dos nossos neurônios. A partir do momento que tu repete as coisas como eu tô falando, tu cria memória cerebral. O teu cérebro vai entender todos esses mecanismos e aí vai ser mais fácil de tu fazer as escolhas. Olha só, segundo ponto, tá? Ou seja, o teu cérebro ele muda, tá? Isso se chama para a ciência neuroplasticidade. A capacidade dos teus neurônios começarem a se comunicar entre eles e mudarem literalmente tudo. Já viu aquela pessoa que passou 5 anos, você viu ela de novo, ou o que ela está fazendo e você percebeu, meu Deus, como tu mudasse? Isso parece até um milagre. Não, isso é neuroplasticidade. Uma pessoa que começa a estudar muito, por exemplo, e consegue passar num concurso. Uma pessoa que não sabia nada e começou a se especializar e virou mestre no que faz. Isso é neuroplasticidade. E isso está totalmente ligado ao emagrecimento. Por quê? O que eu quero com essa história toda? Se você quer emagrecer mesmo, você precisa saber que ele começa na sua mente, mas focar nos teus hábitos é a tua tarefa principal. Não é na dieta, não é naquele suplemento milagroso, não é naquele treino que, nossa, tu fica uma semana treinando e depois na outra semana tu não quer mais. Você precisa focar nos hábitos. O que é um hábito? Algo que se repete todos os dias. Mas olha só, tem uma coisa, tá?
O nosso cérebro, ele é como se fosse uma floresta que não foi desbravada ainda. Por isso que é tão difícil. Todo mundo fala, ah, não, é só mudar os hábitos. Não, gente, não é bem assim, tá? O nosso cérebro, ele é uma floresta que não foi feito nenhuma trilha. Alguém aqui já fez trilha? Já fizesse trilha? Já, né? Então, todo mundo faz uma trilha. Todo mundo já fez uma trilha. Só que tem trilhas que não é para todo mundo, porque ela é muito difícil. E é isso que acontece com os nossos hábitos. É difícil adotar novos hábitos. É como tu entrar numa trilha muito difícil, com um matagal tudo fechado. Sabe o que é você insistir nos seus hábitos? É você pegar um facão e começar a você fazer a trilha. Por isso que é tão difícil e exige esforço, sim. Emagrecer não é fácil, porque mudar os hábitos não é fácil. Vai exigir no início muito esforço e muita dedicação, tá? Porque é assim que o seu cérebro funciona. É isso que você tem que entender, tá? Só que qual é a vantagem de uma trilha que já foi desbravada? Uma trilha que você fez e alguém já passou por ali, fica os rastros. Tu não se perde numa trilha. A trilha vai estar lá sinalizada e é fácil se localizar. Por quê? Várias pessoas já passaram por ali. E é o que acontece no teu cérebro. Essa comunicação entre os teus neurônios vai fazer com que seja um caminho conhecido para o seu cérebro. Por isso que vai ficando fácil com o tempo. Ou seja, quanto mais você repete, mais esse caminho vai ficando iluminado, fácil de você seguir, como numa floresta, e mais você treina o seu cérebro e você vai tendo mais memória cerebral, tá? A diferença, é interessantíssimo você entender que há a possibilidade de você mudar tudo na sua vida, porque a comunicação entre os seus neurônios, vai fazer com que você mude todos os seus hábitos, tá? É interessante vocês também entenderem que muda todas essas conexões com o passar do tempo. E se a gente não vai treinando o nosso cérebro, é como não treinar o corpo. Por acaso você vai ter massa muscular se você não treinar? Não. O teu corpo não vai te dar o que tu não precisa. Então, se você não melhorar os seus hábitos, vai ser muito difícil fazer uma dieta. Vai ser muito difícil emagrecer. Porque você está começando lá na ação, ao invés de ir no seu cérebro, ao invés de começar nos seus hábitos, tá? Então, assim, o que eu queria que você também entendesse? Que vai chegar um determinado momento, você não vai precisar mais se esforçar tanto para fazer o que precisa ser feito. E essa é a vantagem de você continuar com os hábitos por pelo menos 30 dias. Se você focar nos hábitos certos que vão te levar ao resultado que você quer, vai ficar mais fácil. Difícil é no começo. Difícil é desbravar essa trilha no começo. Por exemplo, quais são os pilares do emagrecimento para mim, tá? Eu vou falar por último da alimentação. Porque a primeira coisa, você tem que treinar o seu foco de atenção. Menos redes sociais. Isso é um hábito. Quando você está menos conectado em redes sociais, você tem mais tempo para se dedicar para o sono. Você tem um sono de qualidade. Um pilar essencial do emagrecimento. Isso é hábito. Segundo, você começa a ter constância nos seus treinos. Não fazer uma semana e depois parar. Isso é um hábito. Terceiro, você começa a cuidar mais do seu final de semana e não jogar tudo pro alto. Ah, é dia do lixo. Vou cuidar da minha alimentação todo dia de semana e não vou cuidar nada no final de semana. Isso, começar a cuidar da alimentação no final de semana é um hábito e vai fazer você emagrecer. Pessoas que não cuidam do seu final de semana não conseguem emagrecer. Eu nunca vi alguém que tem um corpo ideal, que atingiu a sua melhor versão, que tem um percentual de gordura legal, que no final de semana sai sexta, sábado e domingo para beber, para tomar cachaça, para tomar bebida alcoólica e ficar na festa até tarde, fazer after. Isso eu desconheço. Até porque, né, gente, o corpinho das novinhas e dos novinhos que estão fazendo isso tá ficando bem feio. Estão perdendo pro pessoal mais velho, sabe? Estão perdendo pros velhos. Tá com um corpinho que olha. Mas voltando ao assunto. O mais importante é você focar nos pilares do emagrecimento e nos seus hábitos. O seu hobby também. Quais são os seus hobbies? O que você faz de divertido que também linka
com o emagrecimento, linka com esse estilo de vida saudável. Você faz um esporte no final de semana, você tem amigos que te convidam só para beber, ou você tem amigos que te convidam para fazer uma atividade física, fazer uma trilha. E, por fim, eu falei que eu ia falar da sua alimentação. Uma alimentação mais saudável e não uma dieta. Fazer escolhas mais saudáveis e não dieta. Isso é um hábito. Você pode viajar, você pode ir para qualquer lugar, ficar 30 dias. Você só vai engordar e ficar com aquele sintoma de culpa se você jogar os seus hábitos fora. Então, tá vendo? Eu acredito sim na frase. O emagrecimento começa na mente. Mas muito mais que só uma frase que já para mim já virou clichê, é saber entender que o emagrecimento começa no seu cérebro. E com esse vídeo você conseguiu entender que o emagrecimento começa no seu cérebro e o seu cérebro tem uma maneira operacional de funcionar. A partir do momento que você entende isso, você destravou o seu emagrecimento. Porque o resultado que você tem, o corpo que você tem, é fruto de uma massa de hábitos inconscientes que você toma todos os dias. Então não tem como escapar. A sentença do nosso corpo, o nosso percentual de gordura, o resultado que a gente tem é a coisa mais leal que tem, porque é fruto de uma série de escolhas que você está fazendo. Então cuida! Quais são as comunicações neuronais que você está fazendo? Qual é a trilha, qual é a floresta que você não desbravou ainda? E assim, gente, é difícil para todo mundo, tá? Foi difícil para mim, é difícil para o bonito que está aqui na minha frente, foi difícil para todo mundo emagrecer e ganhar massa muscular, mas principalmente emagrecer, tá? Mas esse caminho, ele é possível, mas você vai ter que desbravar isso. E eu acredito que com o meu vídeo... E com o que eu expliquei hoje aqui, você vai conseguir. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Coloca aqui embaixo nos comentários também qual é o próximo tema que você gostaria que a gente conversasse. E até o próximo vídeo, tá? Um beijão da Nutri. E cuida dos hábitos, tá?